mim desceu, sentiu as minhas dores, minha dívida pagou. Sou livre por sua morte, Cordeiro de Deus em meu lugar se entregou, se derramou por mim na cruz, morreu. Hoje vivo estou, aleluia, Cordeiro de Deus. Meu nome em seu coração, minha dor sobre os seus ombros, desfez todo meu pecado. Sua cruz por minha salvação.
Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs que estão conosco nesse culto. Eu quero louvar a Deus pela sua vida, porque você tem sido fiel ao Senhor, também por aqui, de forma online, mas dedicado a sua vida a Deus para oferecer ao Senhor um culto abençoado, que o Senhor possa se agradar de nós. Mesmo que você esteja na sua casa, você também está oferecendo culto a Deus. Porque ninguém participa de um culto para receber, nós participamos para ofertar. O culto é um sacrifício de louvor que nós ofertamos ao nosso Deus. E nesta noite não será diferente. Deus Todo-Poderoso está presente aqui, está presente aí na sua casa ou no lugar onde você estiver, para que Ele possa receber o nosso louvor. Depende da nossa dedicação, depende da forma que nós vamos adorá-lo agora, em nome do Senhor Jesus. E antes de começar orando, eu quero dizer para você que quando nós fazemos um culto e participamos em casa, nós temos uma tendência de não nos concentrar no culto como nós nos concentramos quando estamos na igreja. Então, às vezes, a gente pode estar lá com o celular ligado, a televisão ligada no culto, mas ao mesmo tempo fazendo outra coisa, conversando. Faça um esforço. Participe, dedique esse tempo da mesma forma como se você estivesse na igreja, participando das orações, dos cânticos, orando ao Senhor. Eu tenho certeza que Deus vai se agradar de nós, em nome de Jesus. Vamos orar nesse primeiro momento. Eu convido você a participar comigo nessa oração, falando com Deus em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, nós queremos, Deus, nesta noite, nesse dia, Pai, que está encerrando e que nós celebramos o domingo de Páscoa, o dia que o Senhor ressuscitou para nos salvar. Louvado seja o teu nome que está vivo e está entre nós agora. Louvado seja o teu nome que está presente, nós podemos te sentir através do teu Espírito que habita em nosso coração. Louvado seja o teu nome, Pai, que nos faz estar unidos mais uma vez. Apesar da distância, mas o Senhor nos deu os recursos para que pudéssemos estar ligados na mesma fé, na mesma oração, Pai. E assim nós queremos ofertar a Ti o nosso culto, o nosso louvor e tudo que irá acontecer aqui nesta noite, Pai. Por isso, Deus, em nome do Senhor Jesus, toma-nos em Tuas mãos agora. Aceita, Senhor Deus, o nosso louvor. Também fale conosco, Pai. Opera, Deus, em nossas vidas de forma maravilhosa. Nós estamos esperando, Deus, o Teu toque. Estamos ansiosos pelo toque do Senhor. Que nessa noite não seja diferente. Fale conosco, nos toque em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Eu convido você para nós lermos a palavra de Deus. Como eu já disse no início desse culto, hoje é um dia especial para todos nós. É o dia que nós celebramos a Páscoa, e a Páscoa, foram 3 dias de muita luta para o nosso Senhor Jesus. Desde quando Ele foi preso, e passando pelo Calvário, sendo sepultado, mas Ele ressuscitou. E a palavra de Deus nos diz, em Isaías 53, que fala do sofrimento do servo de Deus, do sofrimento de Jesus. Isaías 53, eu quero ler com você. Se você puder, acompanhe também a leitura em nome de Jesus. Está escrito assim: quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha aparência, nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é perecer. Porque como quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um
que se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, ele foi ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com os ricos esteve na sua morte. Posto que nunca fez injustiça, nem dolo aí algum se achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou em moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, como o seu conhecimento, justificará a muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhes darei muitos, como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi cortado com os transgressores, contudo levou sobre si os pecados de muito, e pelos pecadores intercedeu. Amém. Glória a Deus. Nós somos esses pecadores a quem Cristo intercedeu, morrendo por nós no nosso lugar. Mas ele ressuscitou e também nos deu a bênção de podermos nos ressuscitar com ele, de estarmos com ele na glória um dia. Essa é a nossa esperança, a esperança de todo crente fiel que aguarda o grande dia da redenção do nosso Deus. Eu convido você para nós louvarmos o Senhor agora, que você possa fazer de cada cântico um momento de adoração ao nosso Pai. A graça e a paz, queridos. Esse cântico que nós vamos cantar, ele diz: preciso de ti. Que nesses dias de quarentena, nós possamos abrir os nossos ouvidos para ouvir Deus falar. Deixa a ansiedade e a preocupação de lado e ouvirmos o que Deus tem para falar conosco. Porque é um tempo que o Senhor tem separado para aqueles que são dele, poder entrar em contato com ele. Eu confesso que muitos dias nós não temos tido tempo, às vezes, nem de orar, e corrido por tantas coisas, pelos dias, pelo trabalho. E esse tempo o Senhor tem separado para que pudéssemos ter intimidade com Deus. Preciso de ti, preciso do teu perdão, preciso de ti, quebranta meu coração, como a coça anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer
o que fizeste por mim. Como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza, escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu vou permanecer contigo até o fim. De ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Preciso de ti. Oh, querido, Senhor, nós precisamos de ti, Senhor. Nós ansiamos pela tua presença, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia, Deus. Glórias ao teu nome, Jesus. A esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança para o ferido, como árvore cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, a esperança pra você, ao cheiro das águas brotará, como planta nova florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá.
cortado, marcado pela dor. Ainda que na terra envelheça a raiz e no chão abandonado seu tronco morrer, há esperança pra você. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Ao cheiro das águas brotará como planta nova, florescerá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá, seus ramos se renovarão, não cessarão os seus frutos e viverá. Viverá. Aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Nós vamos ter um momento de oração agora, de intercessão. É sempre uma bênção e Deus está sempre ouvindo o nosso clamor, a nossa oração, e nós vamos fazer agora. Você sabia que a igreja primitiva, a primeira igreja que está descrita no livro de Atos dos Apóstolos, e a vida daquela igreja era bem diferente da vida de uma igreja dos nossos tempos. Mas sabe de uma coisa? Eles davam prioridade para a comunhão e para as orações. Não era louvor a prioridade. Eles já tinham louvor, mas não era a prioridade. Não era a prioridade a muitas pregações, mas a prioridade da igreja era a comunhão dos irmãos e oração. E é por isso que, ainda que nós não podemos, nesses dias de quarentena, estar em comunhão presencial, mas nós estamos aqui agora em comunhão, e também nós podemos estar aqui em oração. Apesar de estarmos longe, a oração é uma ferramenta de Deus, que Ele deixou para nós usufruirmos dela. Quanto mais nesses tempos de luta, quanto mais nós podemos orar e orar muito. Nessa parte, eu tenho particularmente achado que está uma bênção. Porque o que tem de pessoas me falando que está orando mais, que está buscando mais a Deus nesses dias, as igrejas estão fazendo relógio de oração, campanha de oração, pessoas voluntariamente têm dobrado os joelhos e clamado ao Senhor nas madrugadas. Isso é muito bom, isso é um bom sinal, porque a oração fervorosa precede grandes avivamentos. Então eu tenho certeza que um grande avivamento está vindo sobre a igreja do Senhor nesses dias. Mas Atos 2:42 está escrito assim: como viviam os crentes daquela época. E o versículo 42 diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Como eu já disse, oração e comunhão era a prioridade dos cultos naquele tempo. E nós podemos hoje, apesar da distância, usufruir dessa bênção da oração, e eu quero convidar você para nós orarmos agora. E eu quero já falar para você aqui alguns motivos de oração. Eu quero pedir que nós estivéssemos levantando um clamor agora, pelas pessoas idosas da nossa igreja. Aquelas pessoas que estão numa idade... eu sei que na nossa igreja só tem gente jovem, né? Só tem gente novinha, eu sei disso.
Mas tem alguns mais experientes, eles estão num grupo de maior risco. E nós vamos orar a Deus por eles, né? Talvez você esteja agora assistindo esse culto e eu quero orar por você nesse momento. Orar pela tua família. Eu quero pedir que os irmãos estejam orando pela nossa igreja metodista em Araçatuba. Jardim Brasília, a Igreja da Aviação, a Congregação John Wesley e aqui na Central. Porque nós não sabemos ainda como será depois de tudo isso, quando tudo isso passar. Nós oramos e estamos buscando a Deus para que seja muito melhor. Para que nunca mais seja igual. Seja diferente, mas seja para melhor. Que haja um despertamento. Então ore pela igreja. Ore também pelo sustento da igreja. Nesses dias onde nós não participamos de cultos presenciais, é muito comum que muitas pessoas deixam de contribuir financeiramente com a obra do Senhor. E eu quero dizer para você, ore por isso, para que Deus levante pessoas, para que Deus desperte vidas. E eu também quero agradecer por todas as pessoas que fielmente têm enviado suas ofertas, seus dízimos. E isso faz com que a igreja continue de pé, com que o templo continue pronto para nos esperar até aquele dia que nós vamos voltar e fazer-se uma grande festa. Ore também pelos enfermos, ore pelas autoridades do nosso país, ore pelos governantes, independente de partido político, mas a palavra de Deus diz que nós devemos orar pelas nossas autoridades. A autoridade não é a pessoa, a autoridade é o cargo. Às vezes as pessoas ocupam cargos de autoridade, mas a palavra de Deus fala que nós devemos orar pela autoridade. E é papel de todo crente orar para que a igreja que está no mundo também vá bem. Amém? Vamos orar? Assim no lugar onde você está mesmo, como você está com a sua família, clame ao Senhor nesse momento, em nome de Jesus. Pai Todo-Poderoso, nós queremos nesta hora, Senhor, como crentes, como vidas, ó Pai, que esperam no Teu milagre, que creem na Tua misericórdia, nós clamamos a Deus por um avivamento, ó Deus, e sabemos, ó Pai, que quando tudo isso passar, quando esse tempo de quarentena não mais existir, nós vamos retornar ao templo. Pai, que nunca mais sejamos da mesma forma, que possamos mudar completamente, mas mudar para melhor, que sejamos mais fiéis, que sejamos mais dedicados, mais santos, mais fervorosos, que possamos dedicar mais do nosso tempo na Tua obra. Ó Deus, que nada seja igual, nunca mais, mas que o Senhor possa usar esse tempo de luta para nos aperfeiçoar e nos fazer melhores crentes, ó Deus. Que a nossa igreja em Araçatuba, a igreja metodista em Araçatuba, seja aqui na Central, no Jardim Brasília, ó Deus, a igreja da Aviação, pastora Virgínia, ó Deus, o pastor Lucas, oramos, ó Deus, pela congregação John Wesley, Pai. Ó Deus, eu oro pela nossa igreja metodista central. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos ajude, que não falte o necessário para a subsistência da Tua obra nesses lugares, ó Pai. Que seja multiplicado. Deus, o Senhor é o Deus da provisão, que nunca deixou nada faltar para o Teu povo no deserto, quando eles saíram do Egito. Ó Deus, nós sabemos que o Senhor também há de mandar para nós, nas nossas casas e para a igreja do Senhor, o maná, o pão de cada dia, o necessário para que nada mude, mas que possamos avançar na missão, avançar na Tua obra. Deus, que possamos fazer a Tua vontade. Contudo, Deus, nós não dependemos de dinheiro, nós dependemos da Tua presença e da Tua unção. Que não nos falte o Teu poder sobre nós, que não nos falte a unção do Senhor sobre a nossa vida. Visita, Senhor Deus, as famílias da igreja, visita, Senhor Deus, as pessoas de risco, visita os nossos idosos, visita as pessoas doentes, Senhor, visita, Senhor Deus, os hospitais da nossa cidade. Deus, que não haja superlotação, ó Deus, e todos que for necessário entrar ali, que eles sejam curados em nome de Jesus. O Senhor é o médico dos médicos. Envia, Deus, o Teu milagre e cura todos os enfermos, ó Pai.
Deus, a tua palavra diz no Salmo 91, ó Deus, que o Senhor, ó Deus, nos livrará da peste perniciosa. O Senhor nos livrará da seta que voa de dia. Deus, em nome do Senhor Jesus, nos livra desse mal. Nos livra, Deus, dessa pandemia. Nos livra dessa enfermidade que tem deixado o mundo doente, Pai. Ó Deus, abençoa os países que estão passando dificuldade maior do que o nosso, Pai. Abençoa a Itália, abençoa o Japão, Senhor. Abençoa a China, os Estados Unidos, a França, abençoa a Espanha. Deus, abençoa principalmente aqueles países mais pobres. Ó Deus, que não tem nenhum recurso, que o Senhor tenha misericórdia. Que o Senhor livre, Pai, o teu povo nesses lugares. Abençoa, Senhor Deus, a América Latina, o Equador, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa o nosso país, abençoa as autoridades. Ó Deus, que eles tenham sabedoria e temor do Senhor, que sejam usados por Ti, Deus. Ó Pai, que os números desse mal que está sobre o nosso país, que nessa semana ele possa reduzir. Nós cremos no Teu milagre, Pai. Cremos, ó Deus, que o Senhor pode mudar tudo. Aquilo que é impossível para os homens, o Senhor pode mudar. Guarda nossos irmãos que estão em outros países, ó Pai. Guarda, Senhor Deus, ó Deus, o Claudemir e a Sigrid que estão lá em Angola. Deus, guarda, Pai, o Teu povo. Senhor Deus, guarda o filho da Sônia, Senhor, que está em Portugal. Obrigado, Deus, por ter trazido de volta, ó Deus, a Gu com a sua filha, Senhor. Obrigado, Pai, por ter trazido em segurança. Muito obrigado, Deus, por ter ouvido a nossa oração. Nós te pedimos, Deus, e pedimos também que o Senhor, através desta ferramenta da internet, que a Tua palavra possa chegar a muitos corações, Pai. Especialmente aqueles que não tinham oportunidades antes. Que o Senhor possa falar poderosamente com essas vidas. Em nome do Senhor Jesus é que nós oramos, Pai. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Nós vamos louvar a Deus com mais um cântico e depois nós vamos ouvir a palavra do Senhor. Deixou os céus pra me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar
altar de adoração seja sempre exaltado. Jesus, Filho de Deus, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o Seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidar você para abrir tua Bíblia comigo agora. Ou então você pode acompanhar aí na tela do seu celular mesmo, ou da seu computador, da sua televisão. Eu quero ler com você a palavra de Deus que está no Evangelho de João. João, no capítulo 20, a partir do versículo 19. Hoje, nós celebramos com muita alegria o domingo de Páscoa. E essa palavra fala o efeito da ressurreição do Senhor na vida das pessoas. O que a ressurreição do Senhor pode gerar na vida daqueles que aguardam nele. E a palavra de Deus, em João 20, a partir do versículo 19, está escrito assim: Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhes-ão perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. E disseram então outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir as suas mãos e o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passado 8 dias, estavam outra vez ali reunidos, e os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus e pôs-se no meio deles, e lhes disse: Paz seja convosco. E logo disse a Tomé: Põe aqui o dedo, e vê a minha mão. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque viste e credes. Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém. Que o Senhor abençoe essa leitura e que ela tenha grande efeito na sua vida, na vida de todos nós, nessa noite, nesse final de Páscoa, que nós celebramos a Páscoa do Senhor. Irmãos e irmãs, esse texto nos fala de um dos momentos que Jesus apareceu aos discípulos. Hoje de manhã eu falei sobre os discípulos a caminho de Emaús, e eles relataram isso para Jesus. Eles disseram: olha, ele apareceu para uns dos nossos lá em Jerusalém. Na verdade, os discípulos de Emaús estavam se referindo a esse texto, a essa passagem, que Jesus tinha aparecido a esses discípulos.
E quando o texto começa a dizer assim, que ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, era um domingo. Era o domingo, é por isso que nós temos o domingo como dia de celebração. É por isso que nós temos o domingo como dia de oração, dia de ir para a igreja, dia de louvar o Senhor, dia de descanso também, porque o nosso Senhor ressuscitou num domingo, o primeiro dia da semana. E o texto fala que eles estavam com as portas trancadas, onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. O fato de estarem com portas trancadas e com medo, você consegue imaginar como estava o coração desses homens? Por quê? O que eles pensavam? O que você imagina que eles estavam pensando? Se o nosso líder, se Jesus, sendo Deus, foi preso, morto, o que eles vão fazer conosco, que éramos seguidores dele? Eles estavam naquele momento pensando, nós seremos os próximos a morrer. Nós também seremos os próximos a sofrer todas as penas que o nosso mestre passou. Então o medo era grande. E eles estavam então num lugar e as portas estavam trancadas. O texto fala dessa aparição de Jesus e Jesus aparece com uma palavra, uma frase. Jesus apareceu no meio deles, veio Jesus e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Olha só, eles estavam com medo. Onde há medo não pode haver paz. Quem tem medo não tem paz. Quando Deus fala para Josué, à beira do Jordão, prestes a entrar na terra de Canaã, Deus fala para Josué, no versículo 8 do capítulo 1, está escrito assim, Josué, seja forte e corajoso. A palavra corajoso, a coragem é o contrário do medo. É porque Josué estava com muito medo de dar um passo à frente, de atravessar o rio e de entrar na bênção de Deus. Até para isso as pessoas têm medo. O medo, ele é contrário da fé. O medo, quando ele amarra a nossa vida, ele é prejudicial. E é por isso que Jesus, ele sempre tem para nós, a primeira palavra de Jesus para nós é, paz seja convosco. Paz seja com vocês. Paz seja na sua vida. Paz seja na sua casa. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas não têm paz. Estamos vivendo um tempo onde a paz foi trocada pelo medo. A segurança foi trocada pelo pavor. E a vida, as notícias de vida foram trocadas por notícias de morte. É por isso que ouvir da boca de Cristo, paz seja convosco, traz uma certeza, traz um refrigério para o nosso coração, traz a certeza de que Jesus está conosco, traz certeza de que a mesma frase que Jesus disse para aqueles homens que estavam trancados e com medo, como muitas pessoas estão hoje, trancados em casa e com medo. Medo de sair na rua, medo de ir para o supermercado, medo de ser contaminado pelo vírus. O medo está alastrado no coração das vidas. Mas sabe de uma coisa? É muito confortante ouvir da boca de Jesus, paz seja convosco. A paz de Deus, ela traz segurança para nós. A paz de Deus, ela traz coragem para nós. Eu não estou dizendo para você que você, a partir dessa palavra de Jesus, você pode sair para a rua, não. Ouça os conselhos. Enquanto for necessário, fique em casa. Mas sabe de uma coisa? Não tenha medo. Não tenha medo, experimente a paz de Jesus, a paz de Cristo na sua vida. E o que Jesus diz para você, paz seja com você. A paz esteja, a paz veio quebrar o medo. Os discípulos estavam trancados e com medo. E agora Jesus diz para eles, paz esteja com vocês. E dizendo, lhe mostrou as mãos e o lado, e alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. A alegria tomou conta deles. O medo foi substituído pela alegria. O desespero pela paz. Estavam ali apreensivos, será que nós vamos morrer? Mas agora o texto fala que eles alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. A presença de Jesus nos traz coragem e alegria. A presença de Jesus alegra o coração.
Ficar em casa por uns dias é bom, mas depois o tempo começa a passar, muitas pessoas ficam ansiosas e até depressivas. A depressão, a ansiedade traz o sentimento de tristeza. Mas a presença de Jesus traz sempre alegria para nós. Então, ainda que você não consiga ficar na presença de algumas pessoas nesse tempo, mas não perca a oportunidade para ficar na presença de Jesus, porque Ele traz alegria para nós. Ele traz alegria para o nosso coração. Aqueles homens com medo, de repente, ouviram: paz seja convosco. A alegria encheu aquele lugar. O Espírito Santo encheu aquele lugar. Aquela sala já não podia conter mais de alegria o coração das pessoas, porque Jesus estava presente. Como é bom estar com Jesus. Como é bom passar pelas dificuldades tendo Jesus no barco. Como é bom estar em quarentena, mas com Jesus. A palavra de Deus disse que Jesus então começa a explicar para aqueles homens o que a ressurreição traz para nós. O que a ressurreição de Cristo gera e deve gerar em nós. O versículo 21 desse texto: disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A Páscoa também fala de missão. Quando aqueles homens estavam trancados, e depois Jesus vem dizer para eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1:8. E eles ficam ali. Mas sabe de uma coisa? A ressurreição de Cristo, ela tem que nos impulsionar para a missão, para fazer a obra de Deus. Não adianta eu me alegrar com Cristo, eu me alegrar na presença de Deus, mas não dar testemunho do que Cristo fez na minha vida. E Jesus deixa muito claro que a ressurreição tem que fazer comigo e com você. Conosco que cremos. Jesus fala: assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Envia para quê? Só ir para a rua por curiosidade? Para ver como estão as coisas lá fora? Não. Envio para fazer a obra, para testemunhar. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. A ressurreição de Cristo fala de missão. A missão não pode parar. A obra de Deus não pode parar. Falar, testemunhar de Cristo não pode parar por causa de uma quarentena. Pelo contrário, o tempo é propício para semear a palavra de Deus. Existem corações que estão abertos, a terra está preparada para que a palavra de Deus seja semeada. É por isso que Jesus, no meio do medo dos discípulos, fala para eles: paz seja convosco, assim como o Pai me enviou, agora eu envio vocês. Vocês é que vão no meu lugar agora. A Páscoa fala de missão. Jesus continuou no versículo 22. E, havendo dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Esse tempo também é um tempo propício para nós buscarmos o poder do Espírito Santo. Aquela igreja fria, ou se a igreja estava fria até o início da quarentena, esse tipo de igreja fria tem que morrer com o vírus. Porque Jesus nos chama para ser uma igreja viva. Jesus nos chama para ter corações aquecidos. É por isso que Jesus não voltou lá naquela casa, naquele salão, apenas para trazer paz para aquelas pessoas, mas voltou lá também para falar que o Espírito Santo estava sobre eles. Recebei o Espírito Santo. A igreja precisa do poder do Espírito Santo. A Páscoa também nos fala do poder do Espírito Santo sobre a igreja. Nesse tempo de tanta luta no mundo, de tantas tragédias, a igreja fria, sem o poder do Espírito Santo, não vai subsistir. Mas a igreja do Senhor Jesus, que vai subsistir, tem que ser a igreja cheia do poder de Deus, cheia do poder do Pai. É por isso que Jesus diz para eles: recebei o Espírito Santo. Não há mais lugar para a igreja fria, não há mais lugar para crente frio, não há mais lugar para crente que não busca o poder do alto. E sabe que o Espírito Santo, quando enche a nossa vida, ele quer ocupar todos os espaços. Se ele quer ocupar todos os espaços do meu ser, logo não haverá mais espaço para o pecado. Então o Espírito Santo sobre nós vai gerar santidade,
Se o Espírito Santo quer ocupar todos os espaços da minha vida, não vai haver mais lugar para pecado, não vai mais haver lugar para distrações, porque o Espírito Santo nos leva a ter foco no reino de Deus. Jesus soprou o Espírito sobre aqueles homens, e eles foram cheios do poder do Senhor. A coragem que nós precisamos, ela vem através do Espírito Santo sobre nossas vidas. Recebei também o Espírito Santo. Receba também o Espírito Santo. Porque aquela igreja fria do passado, ela não vai encontrar mais lugar nesse mundo tenebroso. Nesse mundo de tantas tragédias, a igreja precisa se posicionar cheia do poder do Espírito Santo. Jesus disse para eles: recebei o Espírito Santo. E Jesus disse mais: olha, se vocês, se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhes retiverdes, serão retidos. Jesus agora fala de uma coisa importante. Fala de relacionamentos e de perdão. Pessoas cheias do Espírito Santo têm bons relacionamentos com as pessoas. Até com aqueles que não são amáveis. Sabe por quê? Como é que nós vamos fazer a obra, pregar a palavra, se nós não tivermos bons relacionamentos? Para ter bom relacionamento, seja com os estranhos, seja com os irmãos da fé, seja em família, seja com os colegas de trabalho, onde for que o Senhor nos mandar. Para isso, é necessário ser cheio do poder de Deus, e para ter bom relacionamento é necessário ter perdão. Dispostos a perdoar sempre. Não devemos reter o perdão. Quando eu retenho o perdão, eu impeço que Cristo também me perdoa. Lembra da oração do Pai Nosso? Pois é. É isso que Jesus está falando. Se vocês perdoarem os pecados, o pecado de vocês também serão perdoados. Perdão de pecado tem uma condição. A condição é que nós também sejamos perdoadores. Mas não é que Jesus explicou, trouxe essas lições tão importantes para aquelas pessoas que estavam em quarentena, estavam fechados ali, num lugar, com medo. Agora estão alegres, agora estão cheios do poder do Espírito, agora eles estão mais preparados para perdoar, para pregar a palavra. Mas não é que no meio desse grupo estava faltando uma pessoa? O versículo 24 fala que Tomé, que deveria estar ali, não estava. A palavra não fala que Tomé, também chamado de Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Irmãos, irmãs, olha só a importância de nós congregarmos. Eu sei que falar isso nesse tempo de quarentena, onde nós só podemos participar de cultos online, isso está totalmente fora do propósito de Deus, é claro. Nós não esperávamos isso de jeito nenhum, né? Mas sabe de uma coisa? Esse é o mal de quem não está no meio. Tomé era dos 12, mas quando Jesus apareceu para eles e trouxe ensinamentos profundos da palavra, o Tomé não estava. Sabe quando Deus se manifesta num culto, e de repente muitas pessoas perderam o culto, porque trocaram por coisas banais, por uma noite de descanso, por um futebol, por uma coisa tão banal da vida, e perderam o ensinamento de Cristo naquela noite? Tomé era um desses. O Tomé, enquanto todo mundo estava trancado em casa, Tomé foi para a rua. Tomé foi ver o movimento. Tomé foi entender o que estava acontecendo na rua, seja por curiosidade ou não sei qual foi o motivo. O fato é que Tomé não estava no meio deles quando Deus se manifestou. Deus se manifesta na comunhão, ainda que seja online, como nós estamos fazendo agora. Mas Deus se manifesta na unidade. Deus se manifesta na comunhão. Mas sabe qual é o nosso grande problema? Quando Deus se manifesta e nós não estamos em comunhão. Tem muita gente que está demorando voltar para os pés do Senhor, voltar para a casa de Deus. Cuidado, meu irmão. Deus está se manifestando na unidade. O tema da nossa igreja nesse ano é a unidade, né? E olha, tem muita gente que está perdendo a bênção da unidade. Perdendo por quê? Talvez como Tomé, porque está mais curioso com as coisas que estão acontecendo fora
da igreja, fora do corpo, do que as coisas que acontecem dentro da igreja. Jesus se manifesta na igreja. Jesus se manifesta no corpo. É na unidade. Então não fique fora. Não seja o Tomé. Ser Tomé não é só ser incrédulo, é também ficar fora quando não deveria estar fora. Por que você tarda em voltar para os pés do Senhor? Por que você tarda em voltar para a comunhão do corpo de Cristo? Você já pensou que Deus está ensinando? Ele pode te ensinar sozinho aí na tua casa, mas você já parou a pensar que Deus está ensinando tantas coisas para o seu povo, como ensinou para 10, mas o Tomé não estava entre eles, porque o Tomé foi para a rua. Lembra da parábola da ovelha perdida, que o próprio Jesus contou lá em Lucas capítulo 15? O que essa ovelha foi fazer longe das outras? Você já pensou? A parábola que Jesus contou diz que havia 100 ovelhas, uma porém se desgarrou e foi para lugares longes e se perdeu, se machucou, estava à beira da morte. E o pastor vai atrás da ovelha para resgatar a ovelha e resgata, traz de volta para o aprisco. Mas você já pensou o que essa ovelha foi fazer lá fora? Por que essa ovelha, sendo tão frágil, se desgarrou do corpo do rebanho? Curiosidade, talvez ela achou que houvesse pastos mais verdes fora da igreja, fora da comunhão do corpo. Talvez ela olhou, ela quis, por curiosidade, ter experiências novas na vida, experimentar coisas que ela não conhecia. Eu não sei qual foi o motivo, mas o fato é, alguns desses motivos foram a causa da ovelha ter se desgarrado. A mesma coisa acontece hoje. As pessoas ficam curiosas, querem ter experiências diferentes, acham que a igreja é monótona demais, a igreja às vezes fica chato demais, o corpo de Cristo não é tão atraente assim, e curiosas por ter outras experiências, acabam se perdendo e trilhando caminhos de morte. O Tomé não estava presente quando deveria estar. Jesus se manifestou, mas cadê o Tomé? Não estava entre eles. Cuidado, meu irmão. Minha irmã, cuidado. Se coisas de fora do corpo, fora da presença de Jesus, que Deus não compartilha, se essas coisas têm te atraído você. Muito cuidado. Tomé, Jesus se manifestou e ele não estava presente, perdeu. Pois é. Muita gente tem perdido a manifestação da presença do Senhor. Sabe que Jesus, então, se aproxima de Tomé, depois de 8 dias, agora eles estão de novo no mesmo lugar, dessa vez Tomé não estava fora, estava presente. Jesus se faz presente, as portas ainda estavam trancadas, e Jesus diz a mesma frase: paz seja convosco. Tomé, põe o dedo aqui na minha mão. Tomé, põe a mão aqui do meu lado, veja as cicatrizes. Tomé, não seja incrédulo, mas crente. Creia em mim. Né? Respondeu Tomé: Senhor meu e Deus meu. Foi uma afirmação, é uma forma do Tomé dizer: Senhor, agora eu creio. Senhor, eu estou vendo agora. Eu estou vendo que o Senhor ressuscitou. Eu estou vendo que o melhor lugar é no corpo. Porque quando eu estava fora, eu não experimentei a tua manifestação. Mas hoje eu vejo que o Senhor está vivo e o Senhor está aqui comigo. Senhor, eu acredito. E Jesus então acolhe o Tomé arrependido e agora crente. Mas Jesus dá um alerta para ele. Fala: porque me viste e creste. Bem-aventurados que não viram e creram. Esta é a manifestação da palavra de Deus. O que causa a manifestação de Deus em nós e o que a ressurreição causa na nossa vida. A ressurreição de Cristo chama para a comunhão do corpo. Devemos estar juntos porque a manifestação do Espírito Santo sempre acontece na comunhão. Lembra o texto que eu li no momento da oração, Atos 2:42, que diz que como viviam os primeiros crentes, eles viviam em comunhão, no partir do pão e nas orações.
Ou seja, eles viviam sempre em unidade, dia após dia, ninguém se desgarrava, todos estavam em comunhão. E quando o Espírito Santo era derramado, foi derramado, todos estavam no mesmo lugar e ninguém perdeu. Ninguém perdeu a bênção, ninguém se perdeu no mundo, ninguém perdeu a bênção porque estava curioso com o mundo. Mas todos estavam fiéis ao Senhor, fiéis a Deus, e todos foram cheios do poder do Senhor. A igreja precisa ser cheia do Espírito Santo. Crente desgarrado ou crente meio dentro e meio fora, como Tomé, corre sérios riscos. Lembra daquele jovem Eutico, quando Paulo pregava e ele estava na janela, meio dentro e meio fora? Meio no culto e meio olhando o movimento da rua, o que aconteceu com ele? Pois é, ele caiu da janela e morreu. E Paulo ainda, Deus na sua misericórdia, usa Paulo para o levantar e voltar e participar da ceia e participar do culto. Pois é, Deus é misericordioso mesmo. Assim como o bom pastor buscou a ovelha perdida. Mas, se você puder, hoje, não se afaste. Não se desgarre. Não fique fora do corpo. Para quando o Espírito Santo se manifestar, você esteja em comunhão com o Pai. E não perca nada do poder de Deus que será derramado sobre a igreja. Eu aguardo com ansiedade, expectativas santas de que quando nós voltarmos para o templo, vai ser uma grande bênção. E como eu já disse, nada mais vai ser igual. Alguma coisa vai mudar e tomara que mude mesmo, e mude tudo. Mas sabe de uma coisa? Nós não podemos nos acostumar a ficar recebendo o culto de casa, porque nada vai substituir a comunhão dos irmãos. E Jesus sempre vai se manifestar na comunhão, na presença do Pai. Não se desgarre. Volte para o Senhor. Acerte os seus passos no reino, porque os dias são maus. A palavra de Deus já nos alertava sobre tudo isso que está acontecendo. Os dias são maus. E não há lugar para crente que viva meio dentro e meio fora, como Tomé, como Eutico, como a ovelha que se perdeu na parábola de Jesus. Volte para o Senhor. Aproveite esse tempo para orar mais, para ler mais a palavra. Aproveite esse tempo para andar mais em comunhão com o Espírito Santo. Aproveite. Busque o Senhor. Deus vai se manifestar na sua vida e vai também encher você da sua presença. Amém. Quero orar com você agora, mais uma vez. Pai Todo-Poderoso, nesse momento, Deus, nós te buscamos. Buscamos a tua santa presença. Buscamos o Senhor na esperança de que seremos renovados. Se estamos por um tempo trancados, por um motivo que nós não gostamos dele, mas que possamos experimentar esse tempo de reclusão e de quarentena, para te buscar mais. E que possamos estar atentos ao mover do teu Espírito, Pai. Porque certamente o Senhor está querendo derramar o teu Espírito sobre a igreja. Para que nunca mais a igreja volte a ser como antes. Mas que ela seja mais fervorosa, mais compromissada, mais santa. Que possa orar mais, que possa jejuar mais, que possa te alegrar mais, Senhor. E nós queremos fazer parte dessa igreja viva, essa igreja que não fica meio dentro e meio fora. Queremos estar totalmente envolvidos com o teu poder, com o Espírito Santo, Pai. Por isso, Deus, gera no nosso meio um avivamento verdadeiro, um avivamento daqueles que nós lemos na tua palavra, que abale as nossas estruturas, que mude tudo o que for necessário, tire toda a frieza espiritual e renova-nos para que possamos também testemunhar do Senhor para muitas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, é que nós oramos e te agradecemos, Senhor. Amém? E amém. Glória a Deus pela sua vida, por você estar conosco aqui. Eu quero dizer para você que enquanto nós não pudermos voltar para o templo,
Nós vamos estar aqui domingo de manhã às 9h, à noite às 19h30, sempre com um culto para você, para todos nós participarmos e celebrarmos o Senhor. Também durante a semana, alguns vídeos serão enviados para você, serão postados aqui mesmo no Facebook, também no YouTube, para que você fique sempre em comunhão com o Senhor e receba a palavra de Deus várias vezes na semana. Amém? Deus abençoe sua vida, a sua família. Tenha uma semana de vitórias em nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Deus Todo-Poderoso, que a unção e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe sua vida. Até o próximo.